conta aí. Não vou trabalhar de maneira geral. Qual a diferença? É que no movimento circular o raio é fixo. No movimento curvilíneo, o raio pode variar. Então, eis a diferença que vai enxugar bastante aí as continhas, tá bom? Se liga lá. Mas antes disso, vamos passar lá uma vista numa coisa que vocês já viram, lá, de certa forma, lá no ensino médio, né? Vamos falar das grandezas angulares. Então, eu tenho aqui uma partícula, olha, movimento circular, tá bom? Cadê o laser? Tem aqui uma partícula que está se deslocando ao longo dessa trajetória circular. Portanto, o módulo do vetor posição, vamos começar a falar assim. Quem é o módulo do vetor posição? É o raio da trajetória. Então, o módulo do vetor posição é constante. O vetor mesmo, valendo, ele não é constante. Olha, aqui eu tenho R0 e aqui eu tenho R. É o mesmo vetor? Não é. Eles possuem o mesmo módulo? Possuem, mas eles não são iguais, os vetores. Os vetores não são iguais, tá bom? Então, grave isso aí, tá bom? Muito bem. Só que quando ela vai da posição R0 para a posição R, ela descreve um arco aqui, ó. E esse arco eu vou chamar de ΔS. Tá bom? Esse arco eu vou chamar de ΔS. Esse arco, ele está relacionado com essa variação de ângulo. Olha, o que era θ lá, ainda agora que a gente estava conversando, eu vou chamar de φ aqui. Por quê? São as coordenadas polares, né? R e φ. Tá bom? São as coordenadas polares. O R é o módulo, né? No caso aqui do movimento circular. Desculpa, é o raio do movimento circular. E o φ é o ângulo que ele vai variar aqui quando ele se deslocar. Então, esse espaço percorrido, ΔS, que posso chamar de... Eu chamei de ΔS aqui porque, se eu chamar de ΔX, ΔX é ao longo do eixo X. ΔY, ao longo do eixo Y. Eu não posso dizer que ele é o ΔR, porque o ΔR é um deslocamento. Tá? Então, esse arco aqui, está arqueado aí, né? Obviamente, esse arco, o comprimento dele é ΔS. Tá bom? Que corresponde a este ângulo aqui, central, ΔΦ. Quem é ΔΦ? É o deslocamento angular da partícula. É o deslocamento angular da partícula. E como é que eu calculo o deslocamento angular? Simples, fazendo o ângulo final, que é o φ, menos o ângulo inicial, que é o φ0. Então, o ΔΦ é φ menos φ0, ou seja, é o ângulo final menos o ângulo inicial. Por isso que o nome dele é deslocamento angular. Tá? Muito bem. Esse deslocamento angular tem a ver com esse arco aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Se eu tenho deslocamento angular, eu posso calcular a velocidade angular média. Eu só vou trabalhar módulo com vocês aqui, tá? Só módulo. Só módulo. Mais adiante a gente vai ver isso vetorialmente. Só vou trabalhar módulo. Ora, notem que a equação é muito parecida com aquilo que nós já vimos. Ou seja, se o módulo da velocidade média é o ΔR, módulo por ΔT, o módulo da velocidade angular vai ser o ΔΦ por ΔT. Aqui, ó. No sistema internacional, né, o ΔΦ é adimensional. A gente representa por radiano, só que radiano não é dimensão física. Então, aqui, no caso da velocidade angular, de maneira geral, vai ficar radianos por segundo. A gente até havia falado ainda agora, né? Radianos por segundo vezes segundo. Vejam como aquela pulsação lá
no movimento harmônico simples tem a ver com a velocidade angular aqui no movimento circular. Bom, isso aqui você viu lá no ensino médio. Agora, a velocidade angular instantânea, você já sabe como é que deve fazer. E se você não viu lá, a velocidade angular instantânea é quando eu passo o limite na velocidade angular média, regra geral, né? Passo o limite na velocidade angular média quando ΔT tende para zero. Ou seja, é dφ dt. Então, o ômega, velocidade angular instantânea, é a derivada da posição angular em relação ao tempo. Repetindo, derivada da posição angular em relação ao tempo. Tá? Não tem muita novidade aí, porque vocês já viram derivada alguma coisa. O módulo da velocidade tangencial. O módulo da velocidade tangencial, isso aí está lá no material de vocês. A velocidade tangencial, ela é dada pelo produto, né? Eu vou generalizar, tá? Por causa disso aqui, ó. Não sei se eu botei. Deixa eu passar aqui na frente. Não fiz. Tá bom? Então, deixa eu colocar bem aqui em cima, que eu tenho um espaçozinho aí. Isso está lá na apostila de vocês, tá? Por favor. Assim. Vem aqui, ó. ΔS. Quem é ΔS? É este arco aqui que eu vou fazer uma seta indicando para ele. ΔS. O arco, como eu falei, tem a ver com esse rapaz aqui, ó. A gente chama de ângulo central. Toda vez que eu quiser achar um arco, eu vou multiplicar o ângulo central por quem, gente? Você já está acostumado a fazer isso. Eu já vou terminar lá, tá? Quanto é o comprimento de uma circunferência? Responde para mim rapidinho aí. Comprimento de uma circunferência. Responde para mim rapidinho. 2πr. 2πr, muito bem. Então, você pegou o ângulo central, que é de quanto? 360 graus. 360 graus, que é 2π radianos. Certo, Bruna? Você pegou o ângulo completo aqui, que é um círculo completo, 2π radianos, 360 graus. Ok? Ok aí, Bruna? E multiplicou pelo raio. Multiplicou pelo raio. Foi isso que você fez. Então, exatamente isso que nós vamos fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó. Para achar aí o ΔS, que é o arco, eu multiplico o ΔΦ por R. No caso, quando eu perguntei para vocês e a Bruna respondeu corretamente, né? O ângulo central de uma volta completa é 360 graus. O π equivale a 180 graus. O π radiano equivale a 180 graus. Então, 360 equivale a 2π radianos. 2 vezes 180. Certo? Então, é por isso que dá 2πr. E aqui, eu estou usando exatamente a mesma relação. E a partir dessa equação, eu vou generalizar. E isso está lá na apostila de vocês, tá? Infelizmente, eu passei só ontem para vocês. Obviamente que eu não vou achar que vocês
Todos teriam lido essa apostila, né? Então, uma grandeza linear, que é o espaço percorrido, é a grandeza angular correspondente vezes o raio. Essa é uma regra geral. Então, no caso da velocidade tangencial, tá? Da velocidade tangencial, que é a única que vai existir aqui para a gente, pelo fato de nós estarmos trabalhando com movimento circular, raio constante, tá bom? O raio não vai variar, tá bom? É o mesmo raio. Nós só vamos ter a velocidade tangencial. Por que tangencial? Porque nós já havíamos dito que a velocidade ela é tangente à trajetória, né? Então, ela é tangencial à trajetória circular. Então, usando a mesma regra que eu falei que é geral, eu pego a grandeza linear é igual à grandeza angular correspondente vezes o raio. Aqui, ó. Então, a grandeza angular correspondente é dφ dt, que é o ômega, vezes o raio. Tá? Esse é o módulo da velocidade tangencial. Vejo que até então estou trabalhando só módulo. O máximo que eu vou chegar é nessas grandezas lineares, elas sendo vetores, o máximo. Eu não vou chegar nas grandezas angulares sendo vetores. Tá? Aceleração angular média. Então, olha só, no instante t igual a zero, a velocidade angular era ômega zero, instantânea, tá? No instante final t, a velocidade angular é ômega. Ômega zero, ômega. Então, houve aqui uma variação na velocidade angular. Se houve uma variação na velocidade angular, nós dizemos que o móvel que ele possui uma aceleração angular. O valor médio, vejam, como é parecido, né? Nós vimos que a aceleração média em módulo era o ΔV sobre ΔT. E aqui a aceleração angular, que eu estou representando pela letra alfa, tá? O alfa médio é ΔΩ sobre ΔT. Certo? ΔΩ sobre ΔT. E a instantânea, sem mais perda de tempo, passa-se o limite com ΔT tendendo a zero. Instantânea é a derivada da velocidade angular no tempo. Então, é uma repetição daquilo que a gente viu lá para as grandezas lineares. Bom, da mesma forma que a gente tem a velocidade tangencial, da mesma forma que a gente tem a velocidade tangencial, que é o produto do raio, né, pela velocidade angular, a gente vai ter também quem? A aceleração tangencial. A aceleração tangencial, né, vai ser o produto da aceleração angular pelo raio, ou seja, R vezes alfa. Onde R, eu estou considerando aqui, tá, gente? O raio da trajetória. Então, de posse desse conhecimento parco, que não é um conhecimento profundo, que é aquilo que a gente vê lá no ensino médio, o máximo que eu posso chegar é na aceleração tangencial. Eu não consigo mais dar um passo. A partir daí, se eu não me apropriar de uma matemática específica para estudar o movimento circular. Tá bom? Que a gente chama sistema de coordenadas polares. Por quê? Porque está faltando, obviamente, né? Está faltando aqui
um outro termo da aceleração. Porque a aceleração tangencial, ela varia o módulo do vetor velocidade tangencial, que é esse aqui, ó. Varia esse cara, a aceleração tangencial. Mas como o corpo está fazendo uma curva, ele está mudando também a direção do vetor velocidade. É aí que é a grande questão. Tá? Mais uma vez, a aceleração tangencial, ela muda, ela altera o módulo do vetor velocidade, que é tangente à trajetória, porque o raio é fixo aí, né? A posição tem módulo constante. Mas e a direção? Quem é que muda a direção do vetor velocidade? É uma outra aceleração. E é chamada de aceleração. Fala para mim aí. Fala para mim. Quem é que muda a direção do vetor velocidade? É uma outra. Se está mudando, tem que entender assim. Se a velocidade varia, tá? Se a velocidade do corpo varia, é porque, tá? Vamos chegar a essa conclusão. É porque existe aceleração. Mesmo no movimento circular uniforme, onde o módulo da velocidade é constante, ou seja, esse rapaz aqui é zero, ou seja, não está variando o módulo da velocidade, então a aceleração tangencial é nula. Mesmo assim, varia a direção, não varia? Então, existe aí uma aceleração que faz variar a direção do vetor velocidade. Vou dar uma dica. Esta aceleração aponta para o centro da trajetória. E aí? Como ela é chamada? Aceleração centrípeta, professor. Exatamente, Miquel. Aceleração centrípeta. E esse conhecimento parco aqui, que nós fizemos nesse primeiro slide, não consegue nos fornecer aceleração centrípeta. Tem os arranjos que as pessoas fazem, mas não tem jeito. Eu tenho que saber mais matemática. E aí eu estou agora falando para vocês que essa matemática é estudar um novo sistema de coordenadas polares. E aí vão aparecer o quê? Se eu tenho um novo sistema, vão aparecer outros vetores unitários. Pensa sempre assim. Se eu tenho um novo sistema, vai aparecer um outro conjunto, né, de unitários. A gente chama de base isso, tá? Lá na álgebra linear. Vai aparecer uma outra base. Tá? E como são essas bases? É isso que a gente vai ver agora. Tem um exemplo antes, né? Só para a gente não passar em branco aí. A posição angular está variando com o tempo, o raio é 20 centímetros, raio é 20 centímetros. Então está aqui a posição angular, bem parecida com o X, lá que a gente viu nas aulas passadas, né? 2t ao quadrado mais t ao cubo. Tá? Bem diferente daquele que a gente viu ainda agora, né? Ômega t mais θ zero. Agora aqui a história já muda, porque aqui eu tenho um polinômio do terceiro grau. Mas como eu sei derivar, né? Vai ficar fácil. Então está aqui, olha, a posição angular variando. Determine as funções ômega de t e alfa de t. Ou seja, é derivar uma e derivar outra vez. Os módulos da velocidade e aceleração tangenciais no instante t igual a 4 segundos. Tá bom? A gente já viu como é que calcula a velocidade tangencial, basta multiplicar o ômega pelo raio e a aceleração, né, tangencial, basta multiplicar o alfa pelo raio. Então, nós temos que fazer aí a derivada, e derivada vocês já estão craque, né, gente? A derivada de 2t² em relação a t vai cair o 2
2 vezes 2 dá 4. 2 menos 1 dá 1. Então, bem aqui vai dar 4t. Mas a derivada de t ao cubo vai cair o 3, vai ficar 3 menos 1, dá 2, 3t ao quadrado, no sistema internacional. No sistema internacional, o que eu quero dizer, porque é radianos por segundo, né? Ela é dada em radianos por segundo. Eu vou derivar de novo para achar quem? A aceleração como função do tempo. Então, derivando aqui, ó, quanto é a derivada de 4t? Dá 4. Quanto é mais a derivada de 3t quadrado? Cai o 2. 3 vezes 2, 6. 2 menos 1 dá 1. 6t. Isso vocês já viram, né, gente? Que pode ser uma grandeza nova, mas a derivada não é novo para vocês. Tá claro ou não isso aí? Beleza? Tranquilidade. Para obter os módulos da velocidade e aceleração tangencial, basta determinar o valor numérico das correspondentes angulares e, em seguida, multiplicar pelo raio. Ou seja, um instante, né, é 4 segundos. Bora ver quanto é que dá o ômega em 4 segundos. 4 vezes 4, 16. 16 com mais 48, porque 3 vezes 16 dá 48. 16 com mais 48 dá quanto? 48 com mais 16. Dá 4. 54, é isso mesmo, né? Não, 64. Então dá 64. Quando eu multiplicar o 64 por 0,2 centímetros, vai dar 6,4 vezes 2 dá 12,8. Bora ver se está certo. Está aqui o ômega, 12,8 metros por segundo. Beleza? O alfa de 4. 4 com mais 6 vezes 4 dá 24, com mais 4, 28. Olha só aqui o critério aqui, ó. Radianos por segundo ao quadrado. Então, quando eu multiplicar isso aqui por 0,2, dá 5,6 metros por segundo ao quadrado, determinando assim, no instante t igual a 4 segundos, tá? O valor da velocidade tangencial e o valor da aceleração tangencial. Então, tem que ser no tempo, por quê, gente? Porque, olha, como existe aceleração tangencial, o módulo da velocidade vai variar. Vai variar com o tempo. Então, tem que ser naquele instante lá, tá? Muito bem. Agora sim, vamos, né, na figura abaixo, temos uma partícula realizando um movimento circular. Vamos adentrar aí, bem com calma, né, a respeito dessas coordenadas. Algumas coisas eu já vi, da agora eu disse que eu não estava perdendo tempo com vocês, quando eu estava fazendo aquela regra da cadeia. Está lembrado? Então, na figura abaixo, temos uma partícula realizando um movimento circular qualquer. Eu não estou dizendo que é uniforme, não estou dizendo que é acelerado, não estou dizendo que é retardado. No plano XY. Tá bom? E aqui já se apresentam os unitários nesse novo sistema de coordenadas. O que é um sistema de coordenadas polares? As coordenadas polares são R, que é o módulo do vetor posição, R, que nesse caso, no movimento circular, ele é constante. Tá bom? Como eu falei para vocês, na turma do Lucas, eu generalizei, eu falei de movimento curvilíneo. Tá bom? Então, quando eu derivar o R em função do tempo, vão aparecer duas velocidades. Por que tem que aparecer duas velocidades? Porque aqui eu tenho aqui, olha, esse unitário R chapéu é o unitário que a gente chama de unitário radial. E o φ chapéu a gente chama de azimultal, que é o ângulo. Tá? Então, aqui, o unitário ao longo da coordenada
relacionado com a coordenada polar R, e o φ chapéu relacionado com a coordenada φ. Tá bom? Qual vai ser o nosso trabalho inicial? Escrever esse vetor aqui, ó, não mais em coordenadas retangulares, e sim em função das coordenadas polares. Tá? Esse é o nosso trabalho agora. Então, eu já estou afirmando, lá eu faço isso no detalhe, tá, gente? Eu já estou afirmando que depois de fazer algumas continhas, olha, essa regra aqui, né, eu vou falar que nem o Arnaldo César Coelho, já é uma regra clara, né? Todo vetor é obtido multiplicando o seu módulo, tá bom? O módulo dele pelo respectivo unitário. Quem é o unitário do vetor R? É o R chapéu. Por quê? Ele aponta aqui a direção e o sentido de crescimento do vetor R. Tá? Como é que o vetor R cresce? Radialmente. Então, está aqui o R chapéu. Então, esse R chapéu, aí que está aí que mora todo o perigo, tá certo? É unitário radial. Se eu multiplicar o unitário radial pelo módulo, pelo raio, eu vou obter aqui o vetor. Tá certo? Muito bem. Notem que este cara, o R chapéu, ao contrário aqui do I chapéu e do J chapéu, que são os retangulares, né? São os unitários retangulares, esses caras aqui são fixos. Nós já falamos isso para vocês. São constantes. Já o R chapéu, ele está grudado aonde? Lá na partícula. Então, se a partícula está realizando um movimento circular, o R chapéu está variando. Ó. Eis porque o vetor R varia sem variar o módulo dele. Eis porque o vetor R varia sem variar o módulo dele. Por quê? Porque o R chapéu vai junto com a partícula. Muito bem. O outro vetor unitário é o vetor que está relacionado, como já falei antes, com a coordenada φ, que é o ângulo formado com o eixo x. Notem que esse φ aqui, que é perpendicular ao R chapéu, o φ chapéu perpendicular ao R chapéu, ele está colocado aqui de tal forma que vai dar o crescimento dessa coordenada, né? Conforme a partícula se movimenta, o ângulo aumenta, e quem é que está na direção do aumento? É o φ chapéu, só para a gente garantir isso, né? Então, o φ chapéu. Ele vai aparecer depois. Ainda não vai dar as caras dele assim logo, logo. Tá? Quem aparece é a coordenada. Onde o unitário da posição é esse aqui. Ó. Por que que deu isso? Gente, é o seguinte. Quando eu faço a decomposição do vetor R, olha só. Quando eu faço a decomposição do vetor R, o x vai dar R cosseno φ. O módulo desse vetor, a gente já viu isso lá em decomposição, né? Dá R cosseno φ. E o módulo deste aqui, que é o módulo do y, dá R seno φ. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei o R em evidência. Não sei se está aqui, né? Vamos lá. Então, deixa eu escrever aqui. A gente perde um pouquinho mais de tempo, mas a coisa fica anotada. Eu escrevi bem aqui, só para não passar em branco, tá? Mas, como eu falei, está lá na apostila de vocês.
Então, o R ficaria assim, ó. Tá? Ficaria assim. Vou colocar aqui o izinho na frente, tanto faz a propriedade comutativa, dá no mesmo. Vai ser R cosseno φ mais J R seno φ. Tá bom? Após fazer a decomposição. E agora, vou ter que encolher aqui, colocando o R em evidência, vai dar R, que multiplica o I cosseno φ mais J seno φ. Quase que não dá mais dele. Ou seja, quando eu vou para essa representação, que é a representação de qualquer vetor, tá bom? É o módulo multiplicado pelo unitário dele. Tá aqui o módulo dele, ó. Então, o que sobrar para cá é o unitário dele, não tem para onde correr. É o unitário dele. Então, vai ficar. Tá. Então, está explicado aqui por que o R chapéu é I cosseno φ mais J seno φ. Olha só aqui, gente. Aqui também está explicado por que o R chapéu varia. Olha. Apesar do I e o J serem constantes, mas esse ângulo aqui, o φ, olha, aqui aconteceu alguma coisa, voltou aqui para o normal, tá? Mas esse φ, esse ângulo aqui, ó, ele varia com o tempo, né, no movimento circular. Então, se ele varia com o tempo, então o cosseno e o seno vão variar com o tempo também. Então, isso que dá a mudança aí no vetor R chapéu, que eu falei que está acompanhando lá a partícula. Para eu achar a velocidade, eu tenho que derivar a posição em relação ao tempo. Aí vem aquela história, né? Como o φ é função do tempo, eu vou ter que derivar. O R é uma constante, ele sai da derivada. Eu vou ter que derivar esse cara aqui, ó, que é o R chapéu. Só que para eu derivar o R chapéu, o I e o J são constantes, vão sair. Vai aparecer aqui o cosseno, olha. E o seno, tá lembrado disso? Cosseno e o seno. Quanto é a derivada do cosseno mesmo? Bora lá. Quanto é a derivada do cosseno? Bora lá, gente. Só para vocês já saberem que a gente já viu isso. Quanto é a derivada do cosseno, gente? Alô? Alô? A derivada do cosseno é o menos seno, né? Lembre sempre que tem que inverter, tá? E a derivada do seno? É a derivada do seno. Não é o menos. Cosseno, professor. Vocês estão ainda meio complicando aí na questão aí do menos e do mais, né? É assim, a derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é o menos seno. Só passa para negativo quando eu derivar o cosseno. Pronto. Então, aqui vai dar o menos seno e aqui o cosseno, certo? Mas tem que derivar também o argumento. Só que lá eu sabia qual era o argumento. Lá o argumento era ômega t mais θ zero. Toda vez que eu derivava, dava ômega. Aqui eu não sei. E quando a gente não sabe, a gente deixa indicado. Então, vai ficar o dφ dt. Então, vamos lá. Então, tudo isso daqui eu já fiz, né? Tudo isso daqui eu já fiz. Olha, apareceu o ômega aqui. Por que apareceu o ômega?
Porque o ômega é exatamente esse dφ dt. O ômega é dφ dt. Tá? Ou seja, a derivada da posição em relação ao tempo é o ômega. A gente fez agora no exercício isso. Então, esse menos apareceu porque a derivada foi a derivada do cosseno. Beleza? Então, tá aí, ó, a derivada do cosseno de t. Ok? E, tá. Não sei por que eu não coloquei aqui o seno também, né? Quando eu derivar o seno, aqui vai aparecer ômega cosseno, certo? Vai aparecer ômega cosseno. Por que eu não coloquei? Repetindo, né? Eu só coloquei aqui a derivada do cosseno, olha. Não coloquei a derivada do seno. Então vai ficar cosseno, que é positivo, né? Cosseno de φ vezes o ômega. Então vai ficar um positivo aí. Ah, eu vou fazer agora, né? Tá aqui, ó. Então eu vou derivar o R chapéu, porque só bem aqui o raio é constante, o movimento circular, ele sai da derivada, fica a derivada do R chapéu em relação a T. E agora sim, ó. Isso aqui a gente já viu que dá menos ômega seno de φ. E isso daqui vai dar ômega cosseno de φ. Já está pronto aqui, ó. Eu falei, ó, menos I seno de φ mais J cosseno φ. Coloquei aqui o ômega em evidência. E isso daqui eu vou multiplicar por R. Quando eu multiplicar por R, vem aqui para a gente seguir a regra, tá? Isso daqui eu vou multiplicar por R, ó. Por R. Aí vai ficar R vezes ômega. Quem é R vezes ômega? Hein? Vou fazer aqui, ó. Estou procurando espaço aqui, eu vou fazer aqui, ó. Então, a velocidade, ela vai ser R vezes ômega vezes menos I seno de φ mais J cosseno φ. Quem é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus, diga lá. Quem é isso? Fale para mim aí. A gente já fez agora um exercício, falou lá no início. Isso daqui eu chamei lá de VT, tá lembrado? É o módulo da velocidade tangencial. Então, olha só. Aonde é que está a velocidade tangencial? Cara, eu vou tentar, tá? Eu não prometo, porque eu já estou com fome e vocês também. E eu posso aqui... Ah, meu Deus. Tá? Então, tá aqui a velocidade. O que foi que eu falei para vocês? Que no movimento circular nós só íamos ter a velocidade. Então, vou trazer para cá. Onde é que está? Tá bom? Então, tá aí a velocidade.
O que acontece com essa velocidade? Ela está na mesma direção e mesmo sentido desse cara aqui, ó. Está na mesma direção e mesmo sentido desse cara. O que é que diz a regra geral? Todo vetor é o produto do seu módulo pelo correspondente unitário. Está lembrado dessa regra? É a regra clara, lá, segundo, né? Então, significa dizer o seguinte, que essa velocidade tangencial é o módulo dela vezes aquele cara lá, ó. O φ-chapéu. Quando eu comparo essa expressão, vou até colocar aqui um VT, porque é a única velocidade que ele vai ter, tá? Quando eu comparo essas duas expressões aqui, se eu não me engano, acho que na apostila está assim, tá? Quando eu comparo essas duas expressões, aqui eu tenho a velocidade que só é tangencial. É igual ao módulo dela, que está bem aqui, R vezes ômega. O que sobrar, gente, o que sobrar é o tal do φ-chapéu. Ainda não tinha aparecido, porque ainda não tinha necessidade. Eu tinha definido só o vetor posição. Está aí ele. É só para não ficar assim no seco, né? A ideia da... Cadê, meu Deus, aqui? Eu vou voltar aqui para poder pegar o laser. Só para não ficar no seco isso aqui. Aí eu fiz trabalhei essa parte aqui da velocidade. Primeiro eu trabalhei aqui a posição, mostrei por que era isso, e agora eu estou trabalhando a velocidade. Porque quem está na direção do φ-chapéu, que é o vetor unitário, né? Lá do sistema de coordenadas, sistema de coordenadas polar, quase não sabe. O sistema de coordenada polar é só no eixo XY, tá? Quando eu pego o eixo Z, ele deixa de ser polar e passa a ser cilíndrico. Ok? Mas tá aqui, ó. Eis que apareceu quem? O φ-chapéu. Notem que o φ-chapéu ele é uma consequência da derivada do R-chapéu, ó. Ele aparece porque ele é uma consequência da derivada do R-chapéu. Ou seja, o seno virou cosseno e o cosseno virou menos seno. Aqui. É o unitário tangencial que a gente chama. Então, de posse dessas informações, eu ia até colocar isso aqui para lá, mas ele acabou ficando aqui nesse slide. Eu esqueci que eu ia fazer isso. Então, está aqui, ó. Tudo aquilo que eu falei ainda agora está explicado. Mas eu, para poder soltar esse φ-chapéu, eu tive que passar naquelas situações lá. Ou seja, temos a demonstração... Isso aqui é muito lindo, olha, gente. Temos a demonstração matemática que a velocidade é tangente à trajetória. Eu só tenho essa porque o movimento é circular. Olha só, a partir dos unitários, nesse sistema, eu posso escrever. Isso daqui é obtido, não tão relevante, mas se você quiser gravar dessa forma, eu não sei se vocês vão ver alguma coisa, vocês veem alguma coisa de álgebra em matemática aí no curso de vocês, sim ou não? Vê alguma coisa de álgebra aí? Isso aqui é o que nós chamamos de mudança de base, né? Eu cheguei a ver com a turma do Lucas isso, eu acho. Não. Eu vi já como física. Mas o professor Gilvan deve ter visto isso lá com o Lucas, né, Lucas? Álgebra linear.
Tá? Álgebra linear. Então, vejam que aqui é um produto de duas matrizes, né? Uma matriz 4x4, uma matriz coluna. Quando eu faço o produto, olha, essa coluna aqui, ela multiplica esses dois somando. Então, I cosseno φ mais J seno φ, que é o R. Agora, essa coluna multiplicando por essa linha e somando. Menos I seno φ mais J cosseno φ, que é o φ chapéu. E se eu trabalhar a matriz inversa, eu não vou entrar nesse detalhe agora, eu posso escrever o I e o J, né? Bom, deixa eu partir logo para a aceleração, que a aula está terminando. Quem é a aceleração? Não tem outra, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Como eu vou derivar aqui a velocidade em relação ao tempo, é aqui que muda, gente, tá? É porque aqui que vai ser a coisa assim, mais trabalhosa. Se o R não for constante, isso daqui vai crescer muito. Então, o que foi que eu fiz? Eu preferi trabalhar o movimento circular com o R já constante, diferente de como eu fiz com a turma do Lucas. Então, vai sair o R, o ômega não sai, porque o ômega também pode depender de φ. Nós vimos ainda agora, não foi? Naquele exemplo lá, ó, vou voltar aqui, meio minuto. Meio minuto, meio minuto, meio minuto. Nesse exemplo aqui, ó, tá aqui o φ variando com o tempo, o ômega variando com o tempo, ó. Tá bom? Então, se o ômega varia com o tempo, ele pode ser derivado em relação ao tempo. Então, por isso, como eu não sei lá como é que funciona essa história, mas eu sei que a derivada do ômega em relação ao tempo é o próprio alfa. Então, é isso que eu vou utilizar. Então, está aqui a aceleração, é a derivada da velocidade no tempo, é a derivada de R ômega φ. O único constante aqui desses três, ó, o único constante desses três é o R. Então, ele sai da derivada e fica a derivada do produto de duas funções. A derivada do produto de duas funções. Temos a derivada do produto de duas funções. Como é que eu faço a derivada do produto de duas funções? É outra coisa nova. Tá? Mas é mais fácil que a regra da cadeia. Por quê? Se eu tenho um produto de duas funções, eu derivo a primeira e multiplico pela segunda. E somo depois fazendo o inverso, conservando a primeira e multiplicando pela derivada da segunda. Está aqui, ó. Aí eu fiz aqui, isso aqui vai para vocês, obviamente, né? Isso aqui acredito que está lá na apostila. Eu estou gastando um pouquinho mais de tempo por conta de que eu passei a apostila muito em cima, tá bom? Estou consciente disso. Então, aqui eu tenho o produto de duas funções, o f de t e o g de t, e eu vou derivar em relação a t. Primeiro, eu faço o seguinte, é igual derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá aí a regrinha, como eu falei para vocês, bem simples, mas você não pode esquecer que tem uma soma aí, tá bom? Lá vai. Então, a derivada de ômega φ chapéu, porque o φ chapéu depende do φ, ó. Ele vai variar com o tempo também. Então, a derivada do ômega em relação a t vezes o φ chapéu mais o ômega, agora conserva o ômega, a derivada do φ em relação ao t. Essa derivada aqui é direta. Derivada da velocidade angular em relação ao tempo é a aceleração angular. A gente já viu isso lá no primeiro slide, tá bom? Aqui, ó. d ômega dt, o próprio alfa. Mas essa aqui é outra coisa. Mas como você já viu regra da cadeia, né? Regra da cadeia, etc., já está mais fácil. Vamos lá. De novo, né? Eu estou batendo que é para poder fixar, mesmo com fome. Vamos lá. Se bem que vocês podem pegar um lanchezinho aí, né? Enquanto o tio aqui está na broca. Mas vai passar.
Vai valer a pena, eu digo, quer dizer. Então, olha só. O menos i sai da derivada. Aí vai ficar a derivada do seno. Qual é a derivada do seno? Fala para mim. Derivada do seno. Da u. Agora, para acertar, vamos lá. Fala, Iago. Iago ia falar? A derivada do seno. Parou a sua gravação. Oi? Parou a sua gravação. Pelo menos aqui pra mim. Não, mas quem está gravando é o Lucas. Não, a sua apresentação, que eu digo. Apresentação, mensagem, compartilhamento da tela. Tá. Deixa eu resolver esse problema aqui rápido. Isso acontece. Deixa eu colocar o laser aqui, tá? Vem aqui, ó. Eu vou derivar aqui o menos i chapéu sai, eu vou derivar o seno. O j chapéu mágico, né? O j chapéu sai, eu vou derivar o cosseno. A derivada do seno, fala para mim, gente. Cosseno. Tá bom. A derivada do seno é o cosseno. Mas como já tinha o menos, tá certo? Aqui ele vai ficar com menos lá fora. E aqui a derivada do cosseno. Derivada do cosseno. Derivada do cosseno. Eu digo que é menos seno. Muito bem. Valeu, Iago. Valeu, Brunão. Olha só. Aí ficaram, quer dizer, desculpa, me perdoe, ficaram menos. O ômega é exatamente a derivada do φ, né? Que eu vou derivar, já que é a regra da cadeia, derivada do argumento. Eu derivei o argumento aqui, tá certo? Derivei o argumento aqui, aí sobrou ômega aqui, e ômega também aqui. Eu posso colocar, como o menos é comum para as duas parcelas, eu coloquei o menos em evidência, gente. Isso é muito importante. Olha só, voltou para o R, chapéu, só que ele está agora negativo. Ele não é mais divergente, ele aponta para onde? Para o centro da trajetória. O menos no vetor, ele só faz inverter o sentido. Estão lembrados dessa regrinha aí? Menos só inverte o sentido. Notem que agora ele está apontando para o centro da trajetória. Notem que aí está a grande jogada para poder aparecer a tal da aceleração centrípeta. Se não for assim, não aparece. Tá bom? Então, bora ver aqui. Bora voltar para cá. Aqui a derivada, né? Eu estou derivando esse ômega φ chapéu. Aí, quando eu derivar aqui o ômega φ chapéu, vai ficar a derivada do ômega em relação ao tempo, que é alfa. Então, vai ficar alfa φ chapéu. Já apareceu aí quem? Aceleração angular. Se eu multiplicar pelo raio, vai aparecer a aceleração tangencial, que a gente já viu lá na frente. Então, essa parte que acompanha aqui o φ chapéu é tangencial. Quando eu vou derivar o φ chapéu em relação ao tempo, volta para o R. Só que o R volta negativo, apontando para o centro. Aí vai aparecer a outra aceleração que está presente no movimento circular, seja ele qual for, que é a aceleração centrípeta. Tá? Vai aparecer quando? Quando eu multiplicar bem por aqui, ó. Bem por aqui, ó. Aqui já tem um ômega, tá ligado? Aqui, ó. Já tem um ômega bem aqui, ó. Vezes esse ômega dá ômega quadrado. Vezes o raio vai dar ômega quadrado R. Vezes o R chapéu negativo. Portanto, a derivada de ômega φ chapéu, que é esse cara aqui, ó, vai dar alfa φ chapéu
menos ômega quadrado R chapéu. Ou, quando eu multiplicar pelo raio, eu encontro a aceleração. Esse R vezes alfa é exatamente a aceleração tangencial que a gente já vinha construindo desde lá do primeiro slide. Só que aquele estudo não foi suficiente para trazer à tona essa criança aqui. O que significa isso? Isso aqui é um vetor que tem a direção menos R chapéu, ou seja, aponta para o centro, cuja equação é R ômega quadrado. Que vetor é esse? A aceleração centrípeta, a qual é responsável pela mudança na direção do vetor velocidade. Tá? A qual é responsável pela mudança na direção do vetor velocidade. Então, quem muda o módulo? R vezes alfa. A gente já viu isso agora, no slide anterior. Quem muda a direção? Menos R ômega quadrado. Ou né? Vou voltar aqui. Quem muda o módulo? R vezes alfa, φ chapéu. Quem muda a direção? Menos R ômega quadrado, R chapéu. Essa aqui é a aceleração centrípeta. Tá bom? Então, eu precisava mostrar para vocês. Tá? Vou voltar para aquela ideia inicial. A gente, quando vai trabalhar com algo, a partir de agora, pronto, já vai encaixar agora já praticamente no ensino médio. A gente já vai encaixar praticamente no ensino médio, tá bom? Que é o que a gente vai começar a aula de amanhã. Mas eu precisava desse sacrifício. O que é o sacrifício para a física e para a química? É a matemática. Tá certo? Eu precisava desse sacrifício. Aí, ou seja, um sistema de coordenadas retangulares não resolve o movimento circular. Quem vai resolver um movimento circular é um sistema de coordenadas polares, R e φ. Como eu vou para um outro sistema, surgem outros vetores unitários. Quais foram os vetores unitários que surgiram? R chapéu, φ chapéu. Diferença para o I e para o J. I e J são constantes. O R chapéu e o φ chapéu vão junto com a partícula. Então, eles variam com o tempo. Portanto, eles não são constantes. E quando eu derivo o R chapéu, surge o φ chapéu. E quando eu derivo o φ chapéu, surge o R chapéu, porque são harmônicos. Eu expliquei isso para vocês. É a harmonicidade do processo. Tá bom? Então, tá? Se você quiser esquecer tudo que a gente viu até agora, você pode esquecer a conta. O que não pode esquecer é essa aceleração aqui. Então, a aceleração no movimento circular, um resumo da ópera. Tem duas componentes. Quais são as componentes? Radial e tangente. A radial muda a direção do vetor velocidade. A tangencial muda o módulo do vetor velocidade. Tá? Então, o resumo de toda essa ópera aí é essa equação. É esta equação. É o resumo de toda essa ópera. Tá legal, gente? Então, a gente vai parar por aqui. Amanhã, às 8 horas, a gente começa a aula, tá? Amanhã, às 8 horas, eu começo. Então, eu vou abrir a sala 20 para as 8, mais ou menos, tá? Que eu não quero